Mateus capítulo 1, versículo 18. Ora, o nascimento de Jesus Cristo se deu do seguinte modo: estando Maria, a sua mãe, desposada com José, antes de se ajuntarem, ela foi encontrada grávida do Espírito Santo. Então José, seu marido, sendo um homem justo, não querendo deixá-la fazer um exemplo público, estava disposto a deixá-la em secreto. Mas enquanto pensava nestas questões, eis que o anjo do Senhor lhe apareceu em sonho, dizendo: José, filho de Davi, não temas em tomar para ti Maria, a tua esposa, pois o que nela está concebido é do Espírito Santo. Até aí. Os irmãos podem tomar os seus assentos. Glória a Jesus. Esta palavra é uma palavra maravilhosa, que eu não me canso de falar de Jesus. O nascimento de Jesus, quando nós começamos a ler a história de Cristo, é cheia de livramentos na vida de Jesus Cristo. Nós podemos avaliar que quando Jesus Cristo veio, o inimigo ele já queria tirar a vida de Jesus antes de Jesus Cristo cumprir a missão dele aqui na terra. Porém, Deus não deixou que isso acontecesse ainda, porque Cristo ainda tinha uma missão a ser cumprida. Mesmo ele sendo Deus, ele tinha uma missão a cumprir. E aqui Deus avisou a José que Maria estava grávida e que o filho era concebido do Espírito Santo. E então José tranquilizou-se, e ali eles foram e criaram Jesus Cristo. E conforme Jesus crescia em tamanho, Jesus crescia em sabedoria, e todos que viam Jesus ficavam admirados com a sabedoria dele. É claro, pois ele é o Filho de Deus. E quando Jesus completou a sua idade aqui na terra de 30 anos, iniciou o seu ministério, sendo ele o maior pregador relatado na Bíblia. Ele começou a recrutar pessoas, e todos que ouviam a palavra de Jesus ficavam admirados com a forma dele falar, a forma ministerial dele, a forma que ele ministrava. Nós também podemos ver isso de uma maneira bem diferente, porque quando a pessoa tem um encontro com Deus, não tem como ela ficar da forma que ela era antes. Por isso, todas aquelas pessoas que ouviam Cristo falar a palavra não ficavam mais da mesma forma de antes. Elas eram transformadas, renovadas, vidas eram impactadas pela palavra de Jesus. Aleluia. E Jesus ali recrutou 12 discípulos e começou a os ensinar a palavra de Deus. E esses discípulos passaram um bom tempo com Cristo, caminhando com Ele, a ponto de alguns deles ter uma boa intimidade com Cristo. E hoje em dia não é diferente, mesmo Cristo já estando no céu, não é diferente. Nós também podemos ter intimidade com Cristo. O que nós devemos fazer é buscar mais intimidade com Ele, orar mais, mergulhar mais na Tua palavra. E os discípulos foram ensinados por Cristo, e durante o tempo em que eles estavam sendo discipulados por Cristo, eles aprenderam a palavra de Deus. E então Jesus os reuniu e os deu poder para expulsar enfermidades, expulsar demônios. Os deu dons espirituais. E os discípulos de Cristo começaram a pregar o Evangelho também. E eles caminhando com Cristo depois de um tempo, Cristo começou a os ensinar e falar sobre a sua volta. Ele falou para eles que era necessário que ele fosse crucificado e que passasse por provas e lutas.
Jesus Cristo, mesmo Ele sendo Deus, Ele passou por provas, e muitas vezes nós, sendo apenas humanos, questionamos porque nós estamos passando por provas. E Jesus cumpriu ali a sua missão. Os seus servos, os seus 12 apóstolos, ali foram preparados por Cristo. E Pedro ali pegou uma boa intimidade com Cristo. E Cristo falou com ele que ele teria que ser crucificado. E Pedro falou: ah, Senhor, então, se for para ir para o Calvário, eu quero ir com o Senhor. E Jesus: ah, Pedro, ainda hoje tu me negarás 3 vezes. De verdade eu te digo hoje, antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. E o que aconteceu? Pedro foi e negou ele 3 vezes. E se arrependeu largamente. E ali depois de um tempo, depois que Cristo veio e cumpriu a sua missão, depois que ele foi crucificado, ali para os discípulos deles, todos ficaram de coração partido. O nosso mestre foi embora. E agora o que será de nós? Eu creio que eles até esqueceram que Cristo falou assim: ao 3º dia eu vou ressuscitar. Que era necessário que ele passasse por aquilo, por aquelas provas. Porém, para a grande surpresa, não apenas dos discípulos, mas de todos eles, ao 3º dia depois de Jesus Cristo ser crucificado, ele ressuscitou. E ele foi e encontrou os discípulos dele, e todos ficaram alegres e admirados. E depois disso, ele fez uma promessa. Qual promessa foi essa? Já em Atos, você pode contemplar que quando Cristo estava subindo para as nuvens, depois dele já ter prometido que não deixaria os seus filhos sozinhos, que rogaria ao Pai que enviasse o Espírito Santo, o Espírito da verdade. Ele falou que não deixaria os seus filhos sozinhos. Depois dele já ter capacitado os seus filhos, ele falou: eu vou, mas eu não vou deixar vocês sozinhos. Rogarei ao Pai que envie o Espírito Santo. Fiquem aqui, aguardem a chegada do Espírito Santo. E ali, os discípulos de Cristo aguardaram e intercederam. Junto a eles também estava Maria, os seus filhos, e a Maria mesmo, aquela mãe de Cristo, e os irmãos de Cristo, filhos de José, com Maria. E todos estavam ali intercedendo e buscando o Espírito Santo. Aquilo que nós chamamos de batismo com o Espírito Santo. Um grande avivamento esperado e profetizado pelo profeta Joel. E ali os discípulos estavam intercedendo e buscando o Espírito Santo. Até que de repente veio um vento impetuoso e desceu ali sobre aquelas pessoas que estavam intercedendo e buscando o Espírito Santo. Aleluia! E todos começaram a falar em novas línguas e foram cheios do Espírito Santo. E as pessoas que estavam ao redor começaram a olhar aquilo e achar estranho, ficaram admirados com o que estava acontecendo, admirados e ao mesmo tempo espantados. Alguns começavam até a dizer e a pensar: eles estão embriagados.
estão bêbados. E ali Pedro, cheio da presença de Deus, cheio da unção, levantou-se e disse: escutem, homens, eles não estão embriagados como vocês estão pensando. O que está acontecendo aqui foi o que o profeta Joel disse. Vou até ler isso. Atos 2, versículo 17. E acontecerá nos últimos dias, diz Deus, eu derramarei do meu espírito sobre toda a carne, e vossos filhos e vossas filhas profetizarão, e vossos homens jovens terão visões, e vossos homens velhos sonharão sonhos. E sobre os meus servos e sobre as minhas servas eu derramarei do meu espírito naqueles dias, e eles profetizarão, e eu mostrarei maravilhas em cima no céu, e sinais embaixo na terra, sangue, fogo, vapor e fumaça. O sol se tornará em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor. Aleluia! Então isto que aconteceu aqui, este batismo no Espírito Santo, não foi algo apenas para aquele dia. O derramar do Espírito de Deus não aconteceu apenas naquele dia. Para o derramar do Espírito de Deus, do Espírito Santo da verdade, acontecer na sua vida, você tem que fazer igual aos apóstolos. Continua intercedendo, continua pedindo, e Ele vai te encher da presença. Você vai ser batizado no Espírito Santo, você vai ser cheio, você vai profetizar, vai ter visões. A sua vida não vai ser mais como era antes. Deus vai te usar de um jeito que nem mesmo você vai acreditar. Essa é a preparação. Esta é uma prova de que Cristo não nos deixou sozinhos. Ele enviou o Espírito da verdade para estar conosco. Algo que aquelas pessoas que não têm ainda devem buscar e continuar buscando incansavelmente. Aleluia! Agora eu quero voltar. Agora, já que o Espírito Santo veio, nós, filhos de Deus e servos de Cristo, já temos uma certa... Aqueles que buscam já têm uma certa intimidade com Deus. E nós sabemos o que nós devemos fazer. E o que nós devemos fazer é cumprir o ID do Senhor. Pregar o Evangelho. Alcançar o máximo de almas possível. Porque nós sabemos que a palavra do Senhor deve ser pregada. Vidas estão necessitando de uma palavra sua, porque Deus quer usar cada um de nós que estamos aqui neste momento. O que nós devemos fazer é dar lugar para Deus nos usar, é estudar mais a palavra de Deus, mergulhar mais na palavra do Senhor. Espírito Santo de Deus. Tem momentos que até eu mesmo falo com Deus, penso assim: Deus, eu sou tão pequeno. Essa semana eu estava falando com Deus: Deus, abençoa a minha família, Senhor. Eu quero ver todos os meus irmãos, toda a minha família servindo ao Senhor. O que está acontecendo? Aleluia! Aí Deus falou para mim: eu te chamei para você ser diferença na sua família. E com você também não é diferente. Você foi chamado para ser diferença. Agora, cabe a cada um de nós cumprir o que Deus mandou você fazer. Buscar o Espírito Santo do Senhor. Mergulhar mais na palavra do Senhor. Porque Ele está voltando. E isto é algo sério. Deus colocou no meu coração que eu tenho que pregar sobre a volta de Cristo. E eu estou falando, Ele está voltando. E nós devemos estar preparados para isso. Em Apocalipse,
Você pode ver uma coisa quando Jesus falou com o seu servo João. Ele pediu para que ele enviasse cartas às 7 igrejas. Se não me engano, Pérgamo, Éfeso, Esmirna, Filadélfia, Laodiceia, Sardes. E ele enviou, pediu para que o seu servo João enviasse as cartas a essas igrejas. E algumas dessas igrejas estavam feias a situação. Estava sendo casa de Satanás. E hoje em dia não é diferente. Em alguns lugares. E Cristo ali corrigiu. Ele falou, ó, arrependa-te, senão eu virei contra ti com a espada que sai da minha boca. Nós devemos estar preparados. Devemos estar buscando, mas estar preparados, porque Jesus está voltando. Os sinais estão à mostra. Reino contra reino, nação contra nação, pai contra filho, irmão contra irmão. E Jesus falou que isso seria apenas o princípio das dores. Então, o que nós devemos fazer é buscar o preparo, busque estar preparado e cumprir o que Deus mandou que nós fizéssemos. Prega o Evangelho, adora a Deus, ora mais, canta mais, porque Deus tem pressa em usar cada um de nós que está aqui neste lugar. Aleluia. E eu agradeço a oportunidade, peço oração em favor da minha vida. E vou retornar a oportunidade para o meu pastor Messias. Glória a Deus. Amém. Deus é fiel, cumprir com a promessa nas nossas vidas. Eu já convido a igreja para ficar de pé e orarmos ao Senhor Jesus Cristo, agradecendo a Ele, lembrando que terça-feira temos célula